Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra a festa da Cátedra de São Pedro. E nós precisamos saber em que consiste essa festa. É importante que nós saibamos em que consiste essa festa para que nós aproveitemos a liturgia e rezemos a partir daquilo que a igreja nos apresenta. Então hoje, de um modo todo particular, a igreja volta os seus olhos para Pedro hoje na igreja, o Papa Francisco, e reza pelo seu ministério, pela sua fidelidade, para que ele desempenhe fielmente aquele ministério que lhe foi confiado, para que ele ensine fielmente a doutrina de Cristo. Por quê? Porque celebrar a cátedra aqui nos faz referência à cadeira a partir da qual os magistrados ensinavam, os mestres ensinavam. Então, existe em Roma até um relicário, uma cadeira coberta de bronze e ouro, em que se acredita que daquela cadeira Pedro já ensinou, já se sentou naquela cadeira. Então, a imagem aqui da cadeira, daquele que sentado ensina, nos remete então ao ensinamento, ao magistério, à fé de São Pedro e de todos aqueles que são os seus sucessores. Então hoje nós ensinamos, hoje nós rezamos, pedindo a Deus por Pedro, pelo Papa e por todos aqueles que estão ligados a eles, os seus sucessores, para que ensinem a fé segundo a vontade de Cristo, com toda a coragem e com todo o desprendimento de si mesmo. E as antífonas da missa de hoje, as orações, elas nos levam nessa mesma linha. Logo, como antífona de entrada, nós ouvimos: o Senhor disse a Simão Pedro: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Então, nosso Senhor, que rezou para que a fé de Pedro fosse firme, para que a fé de Pedro não viesse a menos, para que a fé de Pedro não desfalecesse, para que ele, uma vez com a fé confirmada, com a fé firme, pudesse fortalecer os seus irmãos. Pois bem, nós nos unimos a Cristo e fazemos o mesmo, rezamos para que a fé de Pedro hoje não desfaleça e ele possa confirmar os seus irmãos. Na oração coleta, nós ouvimos: concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que nada nos possa abalar, pois edificastes a vossa igreja sobre aquela pedra que foi a profissão de fé dos apóstolos, que foi a profissão de fé do apóstolo Pedro, aquela fé. Então, a igreja de Cristo foi construída sobre aquela profissão de fé. Aqui, meus irmãos, é para que nós tenhamos, de uma maneira mais clara, como é importante a unidade da fé, como é importante a fé na igreja, que a gente às vezes pensa de uma maneira assim, que o importante é a praxis, isto é, o importante é aquilo que a gente faz, o importante é aquilo que a gente pratica, independentemente daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente crê. E aí, nós pouco nos importamos com o que as pessoas creem, mas o que importa é que elas sejam boas, a partir da nossa mentalidade de bondade. E quando nós olhamos para a igreja, no princípio, nas suas raízes e naquilo que ela celebra, nós vemos como é importante para a igreja a sua fé. É a fé que nos dá unidade. É a fé que nos une de verdade e é a fé que nos leva a ter uma prática santa, uma prática de fé. Por isso que é tão triste, infinitamente mais triste, quando nós vemos dentro da igreja a divisão na fé. Uma fé desfalecida, uma fé cansada. Que nós vejamos diferenças
e divergências entre um católico e um cristão não católico, é uma pena, mas é por isso que eles não são católicos, porque há alguma divergência de fé. Quando nós percebemos uma divergência, uma divisão entre um católico e um não cristão, é porque ele não é cristão. Quando nós vemos uma divergência entre um católico e um que se diz ateu, é porque ele é ateu. Ok, mas quando nós vemos divergência de fé entre os católicos, aí é triste. Por quê? Porque nós somos chamados a ter uma única fé. Quando nós ouvimos que entre nós, aqueles que pregamos a palavra, existe uma divergência na pregação, isso é muito triste. Por quê? Porque infelizmente não estamos solidificados e fundamentados sobre uma única fé, sobre a mesma fé. A fé que foi ensinada por Jesus, confiada aos apóstolos e transmitida pelos seus sucessores. Então nós hoje somos chamados a rezar pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e de alguma maneira por todos os bispos, pelos bispos do mundo inteiro que estão unidos a ele, para que Deus os conserve nessa única fé, para que tenhamos a coragem de pregar a fé de Cristo com toda a caridade, para que sejamos de verdade pastores. Na oração, na primeira leitura de hoje, nós ouvimos a carta de São Pedro aos pastores, aos bispos da região da Ásia Menor. São Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 1 ao 4, versículo 1 ao 4. Nós ouvimos São Pedro escrevendo: caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus confiado a vós. Sede pastores, isto é, o que é o pastor? Aqui é claro que São Pedro está fazendo referência à própria afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: eu sou o bom pastor, que levo as minhas ovelhas para as verdes pastagens e que dou a vida pelas minhas ovelhas. Como é que o pastor, ele dá o alimento às ovelhas? Ele dá o alimento por meio da doutrina, dos sacramentos e do exemplo de vida. É assim que todo pastor alimenta as suas ovelhas, pelos sacramentos que ele oferece, em nome de Cristo, pela palavra, pelo ensinamento, que é uma verde pastagem, o alimento verdadeiro, a fé de sempre, a fé ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo exemplo de vida. É por isso que São Pedro vai dizer: sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós, cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas como modelos do rebanho, como exemplo. Então, as ovelhas veem no seu pastor um exemplo na sua conduta, um exemplo também na sua própria fé. Hoje, meus santos, somos chamados todos nós a dobrar os nossos joelhos e rezar de verdade pelos nossos pastores, e de um modo particular daquele pastor universal da igreja, que é o Papa Francisco, para que Deus lhe dê forças, para que Deus lhe dê a coragem necessária, para que Deus lhe dê a sabedoria de que ele necessita para conduzir, segundo a vontade de Cristo, o rebanho que lhe foi confiado. Porque, meus santos, não é porque somos pastores que necessariamente seremos agradáveis a Deus. Não é porque eu sou padre que necessariamente eu sou um sacerdote segundo o coração de Cristo. Quando São Pedro escreve esta carta para os pastores, para os presbíteros, ele
está levando em consideração que existe a possibilidade de, infelizmente, os pastores não agirem segundo o seu coração, agirem como dominadores, agirem por torpe ganância, não sendo modelo para o seu rebanho. Então rezemos de verdade, não apenas na missa, como em toda missa nós rezamos pelo nosso Papa, pelo nosso bispo e pelos ministros, isto é, pelos sacerdotes, pelos ministros ordenados, né? Às vezes alguém pergunta: padre, esses ministros pelos quais nós rezamos, quando dizemos pelo Santo Padre o Papa, pelo nosso bispo Milton e pelos ministros, isso, nós estamos rezando pelos ministros ordenados, pelos padres, mas precisamos rezar mais frequentemente, oferecer as nossas orações, porque, meus santos, o inimigo sabe muito bem que se ele feriu o pastor, ele dispersa as ovelhas, que se ele atingir o pastor, ele consegue um mal infinitamente maior. Ora, se isso é verdade na vida de um sacerdote, é muito mais verdade na vida de um bispo, é muito mais verdade na vida de um papa. Então, se nós rezamos pelos sacerdotes, devemos muito mais rezar pelos nossos bispos e muito mais rezar pelo nosso Papa. Por quê? Porque a batalha não é pequena. Eu rezei por ti, para que a tua fé, Pedro, não desfaleça, para que tu não hajas de uma maneira humana, para que tu não me renegues mais uma vez, e quando a tua fé estiver firme, por tua vez, tu confirmarás a fé dos teus irmãos. Na oração coleta da missa de hoje, nós vemos esse mesmo desejo. Vocês ouvirão daqui a pouco, no momento do ofertório: acolhei, ó Deus, com bondade as oferendas e orações da vossa igreja, para que, tendo Pedro como pastor, mantenha a integridade da fé e alcance a herança eterna. Que a igreja, tendo Pedro como pastor, mantenha a integridade da fé. Meus irmãos, no mundo em que as pessoas acham que fé, que doutrina, depende da cabeça de cada um, no mundo relativista, em que ninguém conhece a verdade, falar de fé é algo tão ousado para muitos, que nós muitas vezes temos medo de falar. Isto é, alguém vai dizer: ah, mas isso é verdade para você. Ora, meus irmãos, quando isso entra no coração de um pastor, retira dele toda a audácia de ensinar, porque se ele não acredita mais naquilo que ele prega, se ele acha que o seu ensinamento é apenas um ensinamento humano, que vale tanto quanto o ensinamento de um outro, ele não tem mais autoridade, ele não tem mais aquela coragem de ensinar a doutrina, porque ele pensa que aquilo seja uma doutrina humana. Mas quando nós sabemos que aquilo que nós estamos ensinando é doutrina de fé, é revelado por nosso Senhor Jesus Cristo, confiado aos bispos e aos apóstolos e aos seus sucessores, e ensinados pela igreja, meus irmãos, nós ensinamos com autoridade, nós pregamos com autoridade, e nós iremos buscar toda ocasião para transmitir a fé para as pessoas. Peçamos a Deus que conceda isso a todos nós, seus pastores, para que tenhamos esta fé viva nos nossos corações, para que a partir dessa chama de fé no coração dos pastores, nós possamos incendiar também o coração das ovelhas e fazer um bem ao mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.